Bom, pessoal, dando continuidade ao nosso conteúdo, nós vamos falar a respeito de um tópico extremamente importante que diz respeito à escolha de referências e citações, né, para se colocar dentro de um trabalho. Normalmente, né, um aluno ou um pesquisador com menor experiência com pesquisa, ele não atenta muito para esses detalhes, né, e quase sempre acaba pegando muitas vezes as primeiras fontes, né, que aparecem nas suas buscas, tá? Então, tem alguns detalhes importantes que a gente precisa considerar, né? E eu vou falar a respeito desse tópico agora. Então, a primeira coisa é que essa citação aí do França, de 1990, ele fala que as citações são trechos transcritos ou informações retiradas das publicações consultadas para a realização do trabalho, são introduzidas no texto com o propósito de esclarecer ou complementar as ideias do autor. A fonte de onde foi extraída, a informação ela deve ser citada obrigatoriamente, respeitando-se dessa forma os direitos autorais. Então, essa figurinha aí do lado, ela está justamente, essa foto, para representar que as citações, que as referências, elas são os pilares do nosso trabalho, elas dão sustentação ao que a gente está propondo, certo? E, obviamente, quando a gente está falando em pilar, né, eu sei que ninguém aqui é engenheiro, pelo menos pelo que eu lembro, ninguém descreveu que era engenheiro, ou mesmo pedreiro, talvez, alguém tenha algum conhecimento com obra, mas a gente não vai colocar qualquer tipo de material para fazer um pilar, para fazer uma coluna, algo que dá sustentação. Porque se a gente colocar um material que não é muito bom, essa sustentação ela pode se quebrar, certo? E é uma analogia bastante similar ao que acontece com alguns projetos. Eles não têm sustentação, eles não têm fundamento, certo? Então, por isso a importância, né, dos trabalhos, das referências bibliográficas que a gente utiliza nas nossas pesquisas, nos nossos projetos. Além disso, uma referência bibliográfica inadequada, ela pode, inclusive, nos dar direcionamento errado, certo? Por exemplo, eu peguei um estudo de baixa qualidade que avaliou ou que propôs criar uma ferramenta, certo? E esse estudo mostrou que essa ferramenta que ela era boa, né? Enfim, que ela era reprodutível, ou seja, se eu fizesse o teste hoje e na semana que vem, sem que nada tivesse acontecido dentro desse tempo, o resultado era muito similar. Então faz toda uma avaliação de uma ferramenta de pesquisa e diz que essa ferramenta é boa. Um questionário, por exemplo. E aí a gente pega e faz, bom, eu vou usar esse questionário aqui que foi proposto nesse estudo. E aí lá na frente, né, quando a gente vai propor o projeto, ou pior, quando a pesquisa já foi feita, os dados já foram coletados, já foram analisados, teve uma série de tempo e energia perdido para fazer isso, quem vai revisar o trabalho, ele faz, bom, mas espera aí, essa ferramenta esse estudo que propôs essa ferramenta tem uma série de falhas que invalidam a utilização dela. E aí, o que a gente vai fazer? Né? A gente pode cair nisso por engano, mas se a gente tentar direcionar a maneira como a gente escolhe as nossas fontes, né, os nossos ingredientes para montar esse nosso pilar, menor a chance de ter algum tipo de problema como esse. Bom, então, primeiro, a gente já falou a respeito de busca, né, de artigos e de nível de evidência, só trazendo alguns aspectos novamente aqui de forma mais simplificada. Então, quando eu estou buscando, né, fundamentos ou estudar a respeito de um tema, não existe uma busca necessariamente, uma forma, né, necessariamente correta de se fazer essa busca de informações, né, mas o planejamento para como se vai fazer essa busca, ele é essencial para que se tenha, né, sucesso na revisão, né, na procura por esse material. Então, uma sugestão seria utilizar, por exemplo, o procedimento, né, de uma revisão sistemática para tornar a procura e a seleção das referências mais transparente. Para quem está lendo, saiba como é que foi que você buscou e saiba como é que foi que você selecionou os trabalhos para que você utilize eles ali na construção do seu trabalho. Bom, então a gente tem aí alguns aspectos, né, de referências. Livro ou artigo, né? Qual que seria o melhor? Tem o melhor, não tem o melhor? Então, o artigo ele é considerado como a fonte primária e o livro é considerado a fonte secundária de informações. Por quê? Porque no artigo onde normalmente se investiga um determinado fator mais pontual
E o livro ele tenta cobrir, né, o conhecimento a respeito de uma área como um todo. Então, por exemplo, eu posso ter um artigo que avalia a validade, né, e a reprodutibilidade, que a gente vai ver que são medidas super importantes para uma ferramenta de pesquisa, para um instrumento de pesquisa, e esse estudo avaliou só a utilização dessa ferramenta, né, em um grupo específico, em adolescentes, em crianças, em adultos, em idosos, que seja. Enfim, pensem num aí e vamos seguir com esse exemplo. E aí no livro, o livro fala sobre métodos de avaliação da capacidade física, por exemplo. Ele vai trazer uma série de apanhados e vai citar aquele estudo e outros estudos nessa mesma temática, certo? E aí muitas vezes esse livro está citando aquele estudo 10, 15 anos depois, né? 5, 10, 15, 20 anos depois que seja, certo? E às vezes, nesse meio tempo, pode ser que, ao tempo que o artigo foi citado, que o livro foi escrito, um novo conhecimento foi produzido, e aí você continua lendo informação que pode estar até atrasada ou desatualizada, certo? Mas isso não significa que o livro não seja uma fonte confiável e válida de referência. O processo de busca ele depende consideravelmente da familiaridade inicial com o tópico. Então, se o indivíduo ele tem mais familiaridade, a busca por artigos pode ser mais efetiva, porque é algo mais pontual, né, mais objetivo. Mas para quem não tem, o livro ele pode ser uma boa ferramenta para se familiarizar com o tema e a partir de então o indivíduo ter melhor compreensão das fontes primárias, no caso os artigos. De modo geral, as fontes primárias elas são mais valorizadas, né, porque o livro normalmente ele não envolve a proposição e experimentação de um tema específico para a escrita daquele livro, mas sim um apanhado, né, de coisas que já existem a respeito daquele tema. Então, por essa razão, as fontes primárias tendem a ser mais valorizadas. Ter o problema bem delimitado, né, e manter a busca da literatura dentro de limites razoáveis, porque senão, por exemplo, eu coloquei lá no termo de busca, né, na aula passada, quando estava falando sobre título. Treinamento de força. E apareceu 45 mil resultados. E aí, o que a gente faz com isso? Vai ler todos eles? Provavelmente não. Muito provavelmente não. Determinar os descritores quais são as palavras-chave. Eu quero estudar, por exemplo, o treinamento de força, né, hipertrofia em idosos. Então, quais são os melhores termos que eu posso utilizar para que a minha busca ela traga resultados mais alinhados especificamente com o que eu quero? Porque, por exemplo, se eu estou querendo estudar estudos com treinamento de força, hipertrofia em idoso, não adianta me aparecer um estudo com treinamento de força em atletas, em indivíduos treinados, porque eu não estou interessado naquele público. Então, se eu não precisar perder tempo lendo o título e o resumo, melhor ainda, certo? Então, eu preciso de uma estratégia de busca, de uma definição de termos que me permita achar o máximo de resultados, mas completamente alinhados com o que eu estou pretendendo. Então, a determinação desses descritores, elas permitem, né, localizar as fontes pertinentes a um tópico, não achar coisas aleatórias ou que, por mais que seja em um tema, não seja relacionado com o que a gente está procurando. Bom, uma vez encontradas essas fontes, é importante a gente fazer um registro dessas informações, né? Por mais que eu saiba que vocês têm ou devem ter uma memória muito boa, a gente tem uma capacidade limitada, né, ou relativamente limitada. Então é importante fazer um registro das informações desses trabalhos. Então, o objetivo do estudo, a característica dos participantes dessa pesquisa, os instrumentos que foram utilizados, né, os procedimentos de testagem. Isso aqui eu já sugiro que vocês atentem novamente para esse ponto, porque lá na frente, quando falar de métodos, a gente vai precisar que vocês construam esse aspecto. Critérios de avaliação, os resultados principais que eles encontraram, as conclusões, as limitações que apresentaram e sugestões. Esses fichamentozinhos vão ajudar a gente a construir, né, a nossa introdução, a nossa discussão posteriormente. Mas em se falando de introdução, esses pontos vão nos dar base para depois lembrar ou conseguir captar de forma mais rápida qual foi o objetivo, o que foi feito, com quem foi feito e o que foi encontrado. Bom, algumas fontes, né, que a gente já viu, né, principais, as bases de dados acadêmicos científicos, o PubMed, o Cielo, o periódico SCAPS, a Bireme é uma outra base de dados, o próprio Google Acadêmico pode ser utilizado para esse fim, tem aí os sites que vocês podem consultar novamente depois. Bom, professor, mas eu fiz minha busca aqui, mesmo não pegando aqueles 45 mil lá que o senhor mostrou, eu ainda achei
150 artigos que são de interesse. Não dá para utilizar isso tudo, ou não, talvez nem dê para ler isso tudo com o tempo que eu tenho para montar o projeto. Quais são os artigos que eu devo escolher, né, para fundamentar o meu trabalho, né? E aí tem um outro exemplo, né, do pilar, e esse exemplo eu falo do professor Gilson Volpato, que era um professor da Unesp de Botucatu, salvo engano, e ele dizia o seguinte: bom, eu preciso ter pilares firmes, certo? Pilares sólidos. Mas, de um ponto de vista de economia, eu não vou fazer 10 pilares para uma coisa que pode ser resolvida com 4, certo? A gente costuma muitas vezes colocar muitas referências, ou pensar que colocando muitas referências vai mostrar o quanto aquilo é importante. Na verdade, o melhor é o argumento, né? E a gente coloca as referências que fundamentam o que a gente está colocando. Até porque existem muitos artigos que se parecem, certo? E nesse sentido, pensando do ponto de vista de economia, eu preciso ter pilares firmes, sólidos e que sustentem, certo, o meu trabalho. Mas eu não preciso colocar centenas de pilares quando alguns podem resolver, certo? Então, quais são os artigos, né, os trabalhos que eu vou escolher? Então, pensando do ponto de vista de artigo, a gente vai escolher artigos com melhor poder, né, não pode, é poder de explicação ou descrição do fenômeno. Então, por exemplo, se a gente lembrar dos tipos de estudo, dos tipos de pesquisa que a gente viu, qual seria um estudo que teria o melhor poder de explicação? Um estudo correlacional ou um estudo experimental? Se vocês lembrarem, vocês vão lembrar da aula que eu falei que estudo correlacional ele analisa a associação entre dois fatores, mas não necessariamente consegue estabelecer uma relação de causa e efeito. Apesar dele ser importante, sim, certo? Mas ele não tem o melhor poder de explicação. Nesse caso, o estudo experimental, onde eu vou intervir com um determinado fator e vou manipular aquele fator e ver como que isso muda o desfecho, ele teria melhor poder de explicação. Então, eu tenho dois estudos, correlação de fator A com fator B e efeito do fator A no fator B. Um é o estudo correlacional, o outro é o estudo experimental. Qual seria a melhor opção? O estudo experimental, certo? Estudos mais representativos, estudos que trabalham com a população específica que eu estou interessado, estudos que têm, né, um tamanho amostral maior. Então, por exemplo, eu tenho lá eu estou interessado em fazer uma pesquisa com obeso. E aí eu tenho 5 estudos. 5 são com obesos e 5 são com sujeitos saudáveis, fisicamente ativos ou atletas. Por mais que tenha relação, o tema seja o mesmo, o público é diferente. Então é preferível que eu trabalhe com populações ou amostras mais próximas a que eu estou interessado, certo? Do mesmo jeito, eu tenho um estudo que foi feito com 7 pessoas, eu tenho um estudo que foi feito com 1.350 pessoas. A capacidade de generalização desses resultados é muito maior para o estudo maior, certo? Lembrando que não é apenas o quantitativo de pessoas, mas sim para tipos de estudos iguais, o número de pessoas ele vai ser um fator importante para determinar o poder de generalização dos resultados. Além disso, lembra quando eu falei da qualidade das revistas, né, avaliada seja pelo qualis ou pelo fator de impacto? Estudos, né, publicados em revistas com melhor conceituação tendem a ter também maior rigor metodológico. Consequentemente, são pesquisas de melhor qualidade. É um ingrediente mais sólido para a construção do nosso pilar, certo? Dá preferência para estudos com maior nível de evidência, e por isso que está essa pirâmide aqui do lado. Então, se eu tenho, por exemplo, um estudo de caso e um ensaio clínico randomizado, com certeza o ensaio clínico randomizado está em um nível mais elevado da pirâmide do que um estudo de caso, certo? E hoje ainda, como a gente já tem vários ensaios clínicos randomizados, as revisões sistemáticas e meta-análise é ainda um nível de evidência mais forte, certo? Então, dentre vários estudos, dá preferência com essas características. Um outro ponto importante na escolha das nossas referências diz respeito à atualização desse conhecimento, certo? Então, no geral, algumas revistas, por exemplo, ou mesmo em bancas, chega a ser cobrado que você tenha pelo menos 50% das suas referências dos últimos 5 anos, certo? Que é para provar que o tema que você está estudando está atual e que o que você está abordando está atualizado com a literatura.
e não você está construindo uma proposta de pesquisa utilizando estudos da década de 90. Tudo bem? Por exemplo. Então, aqui são alguns aspectos que podem orientar vocês na escolha. Viu lá os artigos? Bom, esse é uma revista com qualis B5, né? Esse aqui é uma revista com qualis A2, A1, B1 que seja, certo? Então, a revista tem uma melhor classificação, provavelmente ela tem um rigor maior. Essa revista não tem fator de impacto, essa outra aqui tem. Então, possivelmente a revista com maior fator de impacto tem também maior crivo, né, maior rigor na avaliação e escolha dos artigos para publicação. Bom, as citações, né, quando fala em citação ou referência, embasamento, a gente chega num ponto importante, né, que é o reconhecimento adequado a quem trouxe aquelas informações, né? Então, a gente precisa, essa citação aí do Moacir Ciliar, ela fala o seguinte: precisamos nos basear naquilo que os outros descobriram e transmitiram. Mas basear-se nos outros não quer dizer copiar os outros. Quer dizer ler o que os outros escreveram, pensar a respeito da nossa própria interpretação, a nossa visão do assunto. Afinal de contas, não somos impressoras ou copiadoras. E a figura aqui do lado está justamente para representar isso, essa construção de conhecimento. Normalmente, a gente já teve tantas pesquisas realizadas que o que a gente vai fazer agora, ele é com base na construção que foi feita de diversas outras pessoas, certo? Então, eu não posso chegar como se nada tivesse acontecido e propor como se estivesse colocando a invenção da roda. Além disso, a gente retoma esse assunto, que foi uma das coisas que eu falei já na apresentação da disciplina e coloquei um vídeo lá no primeiro tópico de aula. O plágio ele tem sido um problema sério no nosso meio, né? Antes de falar sobre esse slide especificamente, eu comentei com vocês que é uma pesquisa feita em 2018, né, ela mostrou que 87% dos alunos que chegavam à universidade eles não sabiam, ou pelo menos afirmavam não saber, o que era plágio. Então, o plágio é um dos tipos de usurpação intelectual mais repudiados no meio jurídico e no meio acadêmico. Ele é caracterizado pela apresentação de trabalho alheio como sendo próprio, mediante o aproveitamento disfarçado, mascarado, diluído e oblíquo de frases, ideias, personagens, situações, roteiros e demais elementos das criações alheias. Certo? Aí foi uma citação de Chaves, de 83, feita por Costa Neto, de 2000. Bom, então muita gente acredita que plágio é só você pegar alguma coisa de alguém e apresentar como sendo sua, mas o plágio ele pode ser completo ou pode ser plágio parcial, certo? Quem não viu ainda, vê lá o vídeo que eu falei a respeito disso. Inclusive, nos projetos de vocês vão ser avaliados, vão ser checados pela existência de plágio e, como mencionado na primeira aula, na existência de plágio vai ser automaticamente zerada a nota, certo? Vocês já tiveram informações suficientes para saber o que é e não cometê-la. Inclusive, também é um outro vídeo que está lá. Citar a fonte é o mínimo que se espera em termos de honestidade intelectual. Uma citação adequada deve fornecer referências para ajudar o leitor a verificar a veracidade da informação e de se aprofundar no assunto de interesse. Então, a citação ela não é só apenas um crédito que a gente dá ao autor daquela fala, daquela ideia, daqueles resultados, mas também uma forma de tornar esse material transparente. A pessoa pode ver assim, bom, ele citou Chaves 83, citado por Costa Neto. Eu vou pegar Costa Neto e vou ver se Costa Neto fala isso, né? Então, às vezes, a gente tem estudos que falam assim, houve um estudo que foi feito e verificou isso, aquilo, outro. Aí coloca lá a referência. E, na maior parte das vezes, as pessoas não vão conferir. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer é ir lá na lista de referências e ver se a referência está lá e o que essa referência diz. E, às vezes, o próprio título da referência não bate com a informação que está sendo dada lá. O estudo fala lá sobre idosos e o título da referência fala sobre atletas. Pode ter sido um erro do autor na hora de colocar a referência, ou pode ter sido simplesmente que ele colocou lá, enfim, por qualquer razão que seja, mas que não dá necessariamente fundamento. Ou, em muitos casos, referências em que a gente procura na fonte original e o autor, em momento nenhum, fala o que esse autor que estava citando essa fonte está dizendo. Isso é extremamente comum. Eu já vi várias vezes isso acontecer. Novamente, a UFRN, inclusive, tem uma resolução específica para isso, que não é uma resolução nova, é uma resolução que data de 2013, a respeito do plágio especificamente,
né? E lá ele define o que é considerado e as sanções cabíveis nessas situações. Isso também está disponível para vocês. Bom, e aí existem alguns problemas com relação à fundamentação e com relação à questão da citação ou não correta feita aos trabalhos. O primeiro é uma escrita genérica. O que seria uma escrita genérica? Não vai além do senso comum. Não faz diferença nenhuma de você ler a introdução do trabalho, ou ler um blog na internet, ou ler o texto de um post no Instagram. Certo? A pessoa escreve sem citar ninguém. Parece que ele está construindo um assunto do zero, ninguém nunca falou nada sobre aquilo. Isso não é característica de um trabalho acadêmico. O trabalho acadêmico ele precisa ser fundamentado, né, na ciência. A escrita ela é até fundamentada, mas não são citadas as fontes. Certo? Então, por exemplo, se coloca lá que o exercício físico, o treinamento de força com o método X aumenta a força e hipertrofia em idosos nonagenários com mais de 90 anos. Aí tu olha, não tem nada citado. Isso aí saiu de onde? Ah, não, mas eu sei que melhora. Mas peraí, você sabe que melhora por quê? Qual foi a fonte que você leu, que avaliou e que chegou a essa conclusão? Certo? Isso precisa ser citado. E aí a gente tem, né, os problemas relacionados com o plágio, que seria a cópia de outros trabalhos. Algumas pessoas pegam um trabalho completo, né, e muda o nome do autor, muda o nome da instituição, às vezes muda o título e apresenta como se fosse seu. Mas mesmo não sendo o trabalho completo, a gente tem situações onde são copiados trechos de trabalhos, de artigos, de livros, sem ser feita a citação, né? Ou então é feito citando. Por exemplo, isso é bastante comum. O autor citou, né, um determinado trabalho anterior, não o autor do projeto, o autor de um determinado artigo. Ele vai lá e fala alguma coisa e dá a citação para o artigo que ele citou. E aí, a pessoa que está construindo o projeto vai lá nesse artigo, copia o que esse autor citou de outro autor, joga no seu próprio trabalho e coloca a citação do primeiro trabalho que ele leu, não do anterior, que era o original da informação que ele citou. Certo? E aí, quando a gente vai checar o plágio, isso dá uma compatibilidade alta, né? Porque ele vai checar a similaridade entre um texto e outro. E quando você vai olhar, na verdade, aquela informação não é do artigo primário que ele está citando, mas é de um artigo secundário que foi citado pelo artigo que ele está citando. Certo? Então, essa é uma forma incorreta de citar. Se você quer citar alguém que foi citado por outro, procure a fonte original, leia e cite a fonte original. Certo? Bom, e aí essa imagem está aqui justamente para mostrar, né, que isso tem sido muito recorrente, gente. Parece que o teclado das pessoas só tem Ctrl+C e Ctrl+V. Essa é a única opção que tem. Eu já peguei trabalho de conclusão de curso que, tirando o nome do aluno, todo o resto estava completamente copiado. Parágrafos inteiros, 4, 5 parágrafos copiados na íntegra. Até as citações não mudava absolutamente nada, só o nome do autor. Certo? Então isso é algo muito mais comum e muito mais problemático do que a gente pensa, e tenham muita atenção nisso. Depois podem voltar e ver o vídeo que fala a respeito de plágio e o vídeo que fala formas de evitar plágio, que está lá no primeiro tópico de aula. Bom, as citações, né, existem basicamente 3 tipos, né, ou pelo menos 3 grandes tipos. A citação livre, citação indireta ou parafrase. A citação direta ou textual e a citação da citação. Quais seriam as características? A citação livre, né, ou a citação indireta, são aquelas que reproduzem as ideias e informação do documento sem transcrever as palavras do autor. Certo? Então, por exemplo, eu li o trabalho, eu vi o que ele fez, com quem ele fez e o que ele encontrou, e eu vou e digo o seguinte, um estudo, por exemplo, o estudo da bicicleta lá que eu mostrei no início da aula passada. Um estudo realizado, né, na cidade de Natal, RN, por Bezerra e colaboradores de 2021, verificou que adultos que utilizam bicicleta como meio de transporte realizam o exercício em intensidade, realizam os deslocamentos em intensidade moderada. Pronto. Isso está sendo dito com as minhas palavras. Eu estou me referindo ao autor, estou me referindo ao conhecimento ou ao resultado que ele encontrou, mas eu não estou transcrevendo o que estava lá no artigo dele. Certo? Bom, então a gente tem aqui um exemplo, né, de citação
com um autor, Couto 94, com 12 autores, Cunha e Pedrosa 95, e aí descreve o que vai ser dito, com mais de 2 autores, Cardoso et al. 81, certo? Então, de acordo com fulaninho, e aí descreve nas suas palavras o que ele disse ou o que ele encontrou, né, o que ele fez. Então, a gente tem aqui alguns exemplos de citações livres, né, ou citações indiretas, de quando o nome do autor ele faz parte integrante do texto, né? Então, no Brasil, Oliveira et al., que significa colaboradores, 83, isolaram essa bactéria aqui, né, da carapaça de moluscos. Então, percebam que o nome do autor, eles estão se referindo diretamente a ele. Fulaninho, isolaram, né? Por que está isolaram? Porque é fulaninho et al., não é só ele. Também pode ser que eu não cite o nome da pessoa diretamente no texto que eu estou descrevendo. Eu posso simplesmente usar a informação e colocar referência, né? Então, a indicação da fonte entre parênteses, ela pode suceder, ela pode vir depois a citação para evitar interrupção na sequência do texto. Após esse primeiro isolamento na Inglaterra, vários casos têm sido descritos em países como Canadá, Noruega e Finlândia. Quem que foi que apresentou essa informação aqui? Carroll, na verdade é Garrow, não Carroll, et al. 73 e Jones 81. Então percebam que a formatação aqui, os nomes estão todos em maiúsculo quando estão dentro do parênteses e todo minúsculo quando estão fora do parênteses. Aqui o nome do autor faz parte do texto que eu estou descrevendo, aqui eu estou apresentando apenas a referência. Outros dois possibilidades de citação indireta são quando se trata de uma entidade coletiva, conhecida pela sigla, né? Então deve citar a primeira vez que coloca no texto o nome por extenso, seguido da sigla, e posteriormente apenas a sigla. Por exemplo, a tabela 2 confirma os achados apresentados anteriormente. Que resultados anteriores? Os resultados apresentados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, em 75. Das próximas vezes que eu for me referir ao IBGE, vai ser apenas IBGE 75, certo? Também quando se trata de documentos diferentes de um mesmo autor no mesmo ano, diferenciá-los por letras minúsculas após a data, tanto no texto quanto nas referências. De acordo com Ferreira, né, e aí a gente tem o estudo de Ferreira de 1990 e outro de 1990. Como é que a gente sabe qual é qual? Ferreira 1990A, Ferreira 1990B. Isso ajuda a identificar e lá na lista de referências a gente vai ver quais são esses estudos especificamente. Bom, lá a gente falou sobre citação indireta, quando é dito as informações que determinado artigo, livro apresentam sem a transcrição direta do que foi dito. A citação direta ou textual, ela, por outro lado, ela é uma transcrição literal de textos de outros autores. É reproduzida entre aspas. É obrigatória a indicação da página de onde foi retirada a citação. Então, tem um exemplo aqui. Existe, portanto, a necessidade de que a categoria aprofunde essa discussão, objetivando conforme escreveu Durães e Coelho, 96, página 2. Abre aspas. Isso foi exatamente o que essa referência disse, e isso pode ser encontrado na página 2. Sairmos do conservadorismo, da neutralidade, da postura crítica e de assumirmos efetivamente nosso papel social ante tão grave situação. Então, esse é um exemplo de citação direta. Nesse caso, essa citação, por ser uma citação curta, ela é colocada dentro do texto de forma normal, apenas dentro de parênteses, e indicado a página, né, no qual esse trecho ele foi retirado. Mas quando a gente tem as citações diretas longas, né, são citações aí consideradas com mais de 3 linhas, essa citação, por regra, ele deve constituir um parágrafo independente, recuado, né, e com espaço entre linhas menor, como, por exemplo, o texto a seguir, de Ipiranga, 1991, página 18, caracteriza bem o conflito vivido pela categoria. E aí tem aqui todo esse trecho que foi colocado aqui. Sendo o estado nutricional, efeito muito nítido e até típico do posicionamento do indivíduo e do seu agrupamento na estrutura social, fica bastante clara a grande relatividade do papel do profissional nas alterações desse quadro. E aí ele continua escrevendo, certo? Essas citações diretas, elas são importantes quando a gente necessita dizer exatamente
ou reproduzir as palavras dos autores. É algo que talvez colocando nas nossas palavras possam destoar um pouco da ideia original do autor. No entanto, tem muita gente que usa essas citações diretas como uma forma de dar volume ao trabalho. E aí estou colocando dar volumes bem entre aspas, que enfim, tentar fazer com que o trabalho pareça mais fundamentado e enchendo o trabalho de citações diretas. Inclusive, não é tão interessante, ou não é nada interessante, ficar enchendo o trabalho de citações diretas, né? Porque parece que está sendo um retalho de trabalhos de outros autores. É importante a gente articular, né, as ideias desses autores na nossa fala até para tornar um argumento mais convincente. E também fica nítido quando isso é feito, né? Pode parecer que não, mas o leitor percebe, né, que muitas vezes as citações diretas são colocadas nitidamente com a intenção de encher linguiça, novamente, porque não tem relação, assim, não tem uma relação tão clara, não parece algo essencial para o argumento que está sendo apresentado ali. É apenas mais repetição. Por exemplo, eu coloco 4, 5 citações diretas seguidas sobre um mesmo aspecto e que, enfim, a opinião do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto, se você tirasse qualquer uma delas e deixar só uma, a ideia do texto não iria mudar. Então, as transcrições elas devem ser feitas entre aspas ou destacadas graficamente. Para dar ênfase ao destaque, pode-se usar negrito, itálico, etc. As supressões elas são indicadas utilizando reticências e as interpolações ou comentários elas são indicadas entre chaves, né? Então, por exemplo, se eu quiser colocar aqui um comentário meu, né? Por exemplo, papel do profissional. Que profissional? Eu não tenho ideia, mas o texto é sobre os enfermeiros, os nutricionistas. Aí eu vou colocar entre chaves os profissionais da nutrição, da enfermagem, mas isso não foi do autor, foi meu, tá? Então eu coloco entre chaves. Ou então, se eu peguei essa primeira parte aqui, até população, né, onde está meu mouse aqui, de um canto, e aí tem outro texto no meio e eu quero complementar com o resto. Então eu vou colocar lá a reticência para indicar que não é um texto contínuo ali, tem uma quebra, né, na ordem das ideias. Bom, e aí por fim a gente chega na última possibilidade de citação, que é a citação da citação, certo? E aí aqui a gente precisa conversar um pouquinho a respeito também desse tipo de citação. Até destaquei em vermelho, negrito, sublinhado, que todo esforço deve ser empreendido para consultar o documento original. A citação da citação ela só deve ser feita, gente, quando não for possível reproduzir, ou melhor, não for possível consultar a fonte original, certo? Porque senão a gente fica muito na crença, né, de quem citou a outra pessoa. E aí o texto fica cheio de apud. De acordo com fulano, apud, ciclano, e a gente, na verdade, nunca nem leu a fonte original. Só está acreditando no que tem descrito lá. E como eu já disse logo no começo da fala sobre citações, eu já vi muito trabalho que citava informações de um outro artigo, e quando a gente ia ver o artigo não dizia aquilo. Em canto nenhum, certo? Então, é importante sempre consultar e citar a fonte original. Mas, quando isso não for possível, por exemplo, o texto está em russo, está em mandarim, né? Então, só a citação dele está acessível em português ou em outro idioma que você domine. Ou então a gente não conseguiu de maneira nenhuma acesso ao documento original, porque não imprime mais, porque não está disponível online, porque não está disponível para venda, enfim, por qualquer motivo. Nesse caso, sim, a gente usa a citação da citação. No texto deve-se citar o sobrenome do autor do documento não consultado no original, seguido da expressão apud ou citado por, o sobrenome do autor do documento efetivamente consultado e o ano. Ou seja, essa frase que está sendo citada aqui embaixo no exemplo, ela foi originalmente dita por Batista Filho e Fernandes, certo? Mas o documento original de Batista Filho e Fernandes ele não foi consultado, mas sim a citação feita por Ferreira 2000, que citaram esses dois aqui, certo? Então, a citação é, abre aspas, é provável que nenhuma outra situação do processo de saúde e doença esteja tão estreitamente associada às condições socioeconômicas como o estado nutricional. Quem falou isso foi Batista Filho e Fernandes, apud ou citado por Ferreira 2000, certo?
Além disso, na lista de referências bibliográficas se indica somente a publicação que foi efetivamente consultada, no caso Ferreira 2000. Bom, sobre a bibliografia, né, a bibliografia apresenta a relação de obras que serviram como base para a elaboração de um determinado texto. E é importante, né, considerem essa segunda frase aqui, é importante o seguinte: não listar se não citar e não citar se não listar. Esse é um erro extremamente comum nos trabalhos acadêmicos, por exemplo, TCC, que a gente vê a citação no texto e quando vai procurar nas referências não encontra. Ou tem nas referências, mas não tem no texto. Certo? Então é sempre importante conferir. E nesse aspecto, a formatação de referências é um aspecto crucial. Existem diversos estilos de referência. Normalmente vocês ouvem falar muito nas regras da ABNT, mas existem outras. Existem as formatações no estilo Vancouver, na Sociedade Americana de Psicologia, Sociedade Americana de Medicina, cada uma com suas características peculiares sobre como as citações são feitas e como as referências são formatadas, certo? Anteriormente, a gente tinha que fazer isso na mão, ou pedir para um bibliotecário fazer a formatação, né? E aí depois começaram a aparecer sites onde você colocava as informações e ele montava a referência, mas ainda você tinha que copiar e jogar para o seu trabalho. E aí, por exemplo, tem referência que é numérica, né? A ordem da lista de referências lá no final do trabalho aparece de acordo com o que foi citado no texto. Já outras, como a ABNT, por exemplo, ela cita por ordem alfabética. Mesmo que o primeiro autor que eu citei no trabalho seja com a letra Z, por exemplo, ela vai continuar em ordem alfabética lá no final do texto, certo? No Brasil, as regras da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a famosa ABNT, elas regem a formação ou formatação de trabalhos acadêmicos e citações. E aí, como é que a gente gerencia essas referências? Tem duas possibilidades. A primeira seria na mão, ou seja, eu vou escrevendo e coloco o nome dos autores e o ano, aí depois eu tenho que ir lá embaixo, colocar a referência, formatar tudo direitinho, olhando a regra, onde é que é ponto, onde é que é 2 pontos, onde é que é vírgula, onde é que não tem vírgula, tem espaço, não tem espaço, né? Então essa seria uma forma de fazer, mas como o próprio nome que eu coloquei sugere, muito manual. E a outra possibilidade, que é a que eu vou mostrar para vocês, seria utilizando softwares de gerenciamento de referências, certo? Um exemplo desses softwares é o Mendeley, um software parcialmente gratuito, né? Você pode ter a opção aí da versão gratuita e da versão paga, né? Você tem algumas funcionalidades até um certo ponto, depois disso só a opção para quem tem pago. Mas eu uso esse software há anos, há uns talvez 7 anos ou mais, nunca gastei um centavo com ele, então não se preocupem quanto a isso. Qual que é a vantagem desses softwares? É que eles automatizam todo esse processo. Você só precisa inserir as referências que você quer nele, né? E vai ter um vídeo específico para isso. E quando você inserir no texto, ele automaticamente formata tudo para você e já insere tudo lá embaixo de acordo com o padrão que você escolhe. E a principal vantagem é, se você precisar mudar o formato de referência, ele faz tudo automaticamente, você não precisa fazer tudo isso na mão. Isso economiza um tempo muito, muito grande, certo? Talvez vocês nem tenham oportunidade de conhecer o que é a formatação à mão para ter ideia do quanto trabalho um gerenciador de referências poupa, certo? Então eu vou colocar um vídeo específico mostrando um passo a passo, um vídeo de um professor do IFRN, mostrando um passo a passo de como baixar, instalar e utilizar esse software para formatar referências, certo? E aí, mais para frente, quando vocês forem entregar a introdução, os métodos, isso tem que estar tudo formatado direitinho, tudo bem? Bom, existem outros, né? Existe o Zotero, que é um outro software gratuito também. Enfim, o EndNote é um outro software para esse propósito, só que o EndNote é pago, né? Mas enfim, o Mendeley é um que eu utilizo e recomendo, porque ele também serve como leitor de PDF. Enfim, vocês vão ver no vídeo que tem várias outras funções. Tudo bem, pessoal? Bom, então continuando no nosso processo de construção dos projetos de pesquisa para a disciplina, a próxima tarefa vocês vão ter que escrever a introdução do projeto, né, das duplas, considerando os aspectos vistos nessa aula e nas aulas anteriores.
certo? Então, escrever a introdução fundamentada, contemplando todos os pontos que a gente mencionou hoje e nos outros dias. A aula do dia 18, que é a aula da quarta-feira, ela vai estar destinada para a resolução dessa tarefa. A gente não vai ter encontro síncrono nem assíncrono, vocês vão se reunir, as duplas, e montar esse trabalho. A entrega, né, o envio da introdução, né, do que foi feito até aqui, vai ser no dia 23 de agosto, é a próxima segunda-feira da outra semana. E a apresentação dessa versão preliminar, ela vai ser feita em 2 dias. Na segunda e na quarta-feira nós vamos ter aí em torno de 6 grupos por dia, mas se couber mais grupos por dia, a gente faz para poder dar maior andamento à disciplina, certo? Lembrando que todo mundo, independentemente do dia de apresentação, vai ter de entregar no dia 23. A ordem dos grupos novamente vai ser sorteada para que ninguém fique esperando para fazer o trabalho de última hora, certo? Então é isso, um abraço a todos e até a próxima aula. Qualquer dúvida é só entrar em contato pelos meios que vocês já conhecem, tá bom? Um abraço e até mais.